Oi pessoal, meu nome é Aline e essa é mais uma aula de Geografia aqui do Personal Educa. Hoje o nosso tema é deslocamentos populacionais ou migrações. Essa é a aula número 9 e ela faz parte do grande bloco de aulas sobre população. Então você tem que ter assistido aí a aula 7, a aula 8 para fazer ter uma compreensão melhor dessa aula. Essa aula, na sua primeira parte, nós vamos ver alguns conceitos sobre migração e tentar observar como foi a migração interna do Brasil. Depois nós vamos tentar observar como a migração acontece num nível um pouco mais geral e aí tentar falar de migrações dos brasileiros para fora ou dos estrangeiros para o Brasil, né, uma segunda parte de aula. E na sua última parte nós vamos comentar um pouco aquela redação do Enem, cujo tema foi Imigrações para o Brasil, e tentar abordar a questão dos refugiados. Essa vai ser a última parte da nossa aula. Então, como primeira parte, preciso de uma conceituação muito básica para entender migração. Bom, migração sendo entendida como movimento de população, tudo bem? Pessoas indo de um lugar a outro, esse é o grande conceito de migração. Mas há dois termos ali que costumam trazer alguma dificuldade para os vestibulandos, que é aquele colocar um I e colocar um E na frente de imigração, né? A emigração e a imigração. Vejam bem, não é nada difícil. E, de es, né? E, é a saída, tudo bem? Então vai depender do meu referencial. Se eu estou falando de pessoas que estão saindo de um lugar, eu vou usar emigrantes, então os emigrantes de uma determinada região. Quando as pessoas estão chegando no lugar, ou seja, uma pessoa que sai, ela chega, né? Então vai sempre depender do referencial. Bom, no nosso mundo aqui ela chega. Quem está chegando na região a gente vai chamar de imigrante. Então com I, beleza? Essa é de I mesmo. Essa é a diferencinha de palavra que vai sempre depender do seu referencial. Mas se você quiser numa redação usar um termo um pouco mais genérico, é possível usar a migração sem nenhum prejuízo, assim. Mas são termos interessantes e importantes que você saiba, assim, são questões muito simples, muito fáceis. Mas eu pergunto para vocês, quais os motivos de uma pessoa resolver sair do seu país ou sair da sua região e ir para outra região? Por que uma pessoa faz isso? Bom, ela pode fazer isso por inúmeros motivos. Ela pode fazer isso de uma forma forçada, quando existe uma guerra, por exemplo. Quando existe uma perseguição religiosa, uma perseguição política. Isso são motivos que podem levar a pessoa a sair de um lugar, tudo bem? Uma outra coisa que pode levar a pessoa a sair de um lugar pode ser também desastres naturais, uma enchente ou mesmo um vulcão, um pouco longe da nossa realidade, mas um vulcão. Tudo isso pode fazer com que a pessoa, uma tsunami, ela pode resolver se mudar de medo depois, mas as causas naturais podem fazer com que as pessoas migrem, saiam de um lugar e vão para outros lugares, tá? Ou emigrem, assim, né? Condições econômicas também, se você já é imigrante no lugar, você pode resolver ir para outro, porque a condição econômica não está muito favorável, ou mesmo você no seu país está passando por uma crise, você resolve ir para um outro lugar onde as oportunidades, ou você imagina que as oportunidades sejam melhores. Então são motivos um pouco forçados ali de uma alteração. Na verdade, a conjuntura econômica nem tanto, mas os motivos forçados, principalmente em termos de perseguição, né? Temos vários outros motivos, como para estudar, né? Nós temos uma migração interna muito intensa no nosso país, inclusive você, vestibulando, né? Às vezes você na sua cidade não tem o curso que você deseja, não tem a universidade que você quer, e você vai para um outro lugar, você presta o vestibular, e a gente está aí estudando para isso, para que você passe no vestibular. Então você vai para uma outra região, sei lá, você prestou o vestibular da Unesp em algum lugar e você mora na outra ponta do estado ou em outro lugar do país, você vai migrar, você vai morar durante um tempo, fixar a residência em outro lugar. Isso é uma migração interna e que acontece, tem que ser considerada assim. As migrações são importantes porque o número de população, e por isso que está junto com as aulas de população, o número da população é alterado quando eu tenho imigrantes e emigrantes, né? Eu tenho que contar lá, lembra lá do crescimento vegetativo, onde você conta a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? E aquele espaço ali você vai chamar de crescimento vegetativo. Mas também o número de imigrantes, tem muita gente chegando no lugar, isso vai ter um impacto no número de habitantes. Mas também se eu tenho muita gente saindo ou pouca gente saindo, isso também vai ser
um fator que nós temos que considerar no número final da população. Então, um tema importantíssimo, o tema de populações. Bom, vamos conversar um pouco agora sobre como que as migrações internas do Brasil aconteceram, isso ainda na nossa primeira parte de aula. Então, lembre-se que eu disse para vocês que eu posso estar saindo do meu país, chegando no meu país, mas eu posso migrar dentro do próprio país onde eu estou. As migrações no Brasil tiveram alguns internas, né? Estou falando de migrações internas, tiveram alguns momentos importantes, como nós vamos aí definir um novo conceito, que são as áreas de atração e as áreas de repulsão. As áreas de repulsão são aquelas regiões onde as condições não são favoráveis e as pessoas migram, saem daquela região, ou emigram daquela região. As áreas de atração, onde nós temos condições econômicas favoráveis, ou outras condições favoráveis, em que atraem pessoas. E aí nas migrações internas no Brasil, nós vamos perceber que essas áreas de atração econômica são muito importantes, né? É justamente esse o eixo de interpretação que a gente vai levar em consideração aqui. Então nós temos no primeiro momento, você pode ver aí no slide, entre o 16 e o 17, o Nordeste sendo uma área de atração por conta da cana-de-açúcar, sobretudo ali na zona da mata. Então nós temos um contingente populacional indo para essa região. Depois nós temos, no 18 mais ou menos, o Minas Gerais sendo um atrativo por conta do ouro, e aí um grande contingente populacional vai para Minas Gerais. Também, ainda no 18, nós temos a plantação de algodão no Maranhão, então uma condição econômica muito favorável e que leva muitas pessoas para aquela região. No 19, nós temos as famosas plantações de café, e aí você não pode esquecer, as plantações de café no Sudeste são muito importantes, nós temos muito contingente populacional, inclusive levando, né, população para o interior do estado, depois para o Paraná também, para o Sul, né? Então nós temos uma política muito interessante, um cenário econômico muito interessante, mas que, vocês sabem, depois de 29, né, e já no século 20, nós temos 29 a crise da superprodução e do subconsumo nos Estados Unidos, e vai gerar para nós um impacto muito grande, porque eles eram compradores muito significativos do nosso café. E nisso nós vamos ter uma política agora de diversificação da economia. A partir daí nós vamos ter um incentivo a mais à nossa industrialização, uma aula um pouco mais para frente, mas que ela tem ligação para a gente por conta dos movimentos migratórios que nós temos a partir da industrialização. Como assim? Bom, se o país está se industrializando, isso vai ficar mais claro a partir de 60, 70, isso vai ganhar um corpo maior, nós temos aquela migração do campo para a cidade. Tá? A industrialização, ela sempre, é quase uma regrinha ali, a industrialização ela vai gerar a urbanização. Tá? Então nós temos ali, e aí você não pode esquecer de colocar outras coisas, pontuar outras coisas, como nos anos 60, 63 mais ou menos, nós temos as leis trabalhistas sendo ampliadas para o campo. E aí o que acontece? O que o latifundiário pensa? Bom, veja bem, eu não preciso desse funcionário durante todo o ano. Eu preciso dele quando eu tenho a colheita ou quando eu vou plantar. Então eu preciso dele em alguns momentos no ano. E aí surge aquele trabalho temporário. Então, para não pagar esses encargos trabalhistas, eles demitem e contratam só quando precisam daquele trabalhador. Isso vai ser um fator para acelerar aí a migração do campo, do ambiente rural para as cidades, aliada à industrialização e a essa imagem que nós temos que na cidade a vida vai ser melhor. Tudo bem? Então, comecei lá no café e falei para vocês que o café gera dinheiro e acúmulo de capital para a industrialização, que vai tomar corpo de fato em 50, 60 e 70, sendo que 70 a maior área industrial era o estado de São Paulo e ali o eixo Rio-São Paulo também. E isso vai gerar uma urbanização, tudo bem? Então, esse movimento também é um movimento migratório. Nós temos ainda no 19, voltando aí para o slide, só para a gente seguir essa sequência, ainda no 19, um eixo de atração ali na região amazônica por conta do ciclo da borracha. Tá? Então, ainda no 19, nós temos essa, claro que vocês sabem que é diferente da que aconteceu aqui no Sudeste com o café. Né? Ela é muito maior, muito mais, tem uma dimensão diferente do que aconteceu na região amazônica, mas ela acontece. Uma região que é de difícil acesso. Vocês sabem que nós temos ali um clima equatorial que também não favorece tanto assim.
É uma brincadeira que eu faço, geralmente, né, no clima equatorial, as pessoas, você aí da região amazônica que está me assistindo, você sabe que isso é uma realidade, né? Marcar compromisso antes e depois da chuva. Bom, hoje nós vamos antes da chuva, não se esqueça. E hoje, ó, vamos esperar a chuva passar e a gente vai. Claro que é uma brincadeira, mas pelo menos ajuda a galera de outras regiões a lembrar, putz, lá chove bastante, tem um clima equatorial, um clima que dificulta muitas vezes a própria vivência nesse local, né? Além da própria mata, que é uma dificuldade. Claro que nós temos regiões muito urbanas lá já. Manaus é uma região muito urbana. Nós não podemos esquecer disso. E não podemos esquecer do ciclo da borracha, evidentemente. Depois nós temos uma outra migração interna, né? Porque vocês viram lá em densidade populacional que a nossa densidade é historicamente marcada no litoral, né? Nós temos uma densidade maior no litoral. Mas esse movimento para o interior do país vai acontecer também com o governo do Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque Juscelino constrói Brasília, ou faz o seu plano para a construção de Brasília. Construção de Brasília essa que não foi assim algo arbitrário, a escolha, ou assim, olha só que legal essa região, vamos construir Brasília. Não. Já na Constituição de 46, e talvez isso seja uma curiosidade, uma coisa importante para você saber que poucos livros didáticos abordam, em 46 já aparecia na Constituição que a capital do Brasil deveria ser transferida para o Planalto Central brasileiro. E é isso que o JK vai fazer com o seu governo entre 56 e 61, que é a construção de Brasília. Bom, por que isso leva a gente para lá? Bom, primeiro que nós precisamos de gente para construir essa cidade planejada. Então, isso é um primeiro movimento, né, da construção. E depois, porque a cidade construída precisa ser habitada, né? Então, estamos aí, de novo, um movimento migratório. Hoje em dia, você pode pensar em vários movimentos. Além daquele movimento anterior que nós tínhamos no século XX, uma chegada dos nordestinos para o estado de São Paulo. Hoje esse movimento ele existe, mas ele é muito menor. O que a gente vê mais agora são pessoas de outras regiões indo para o próprio Nordeste, porque o Nordeste é uma região que tem uma infraestrutura, agora cresce em infraestrutura e cresce em número de empresas, tá? Uma região que agora vem menos para o Sudeste, por exemplo. Então, um movimento interessante. Além disso, lembra-se eu disse de obras, nós temos um contingente populacional muito grande indo para as regiões de obras de hidrelétricas, como Geral e Santo Antônio, Belo Monte. E aí nós entramos naquela problemática que a gente já conversou, de um contingente muito grande populacional chegando num lugar e pouca infraestrutura. Isso foi acordado com as empresas que constroem dizem que tem uma infraestrutura boa, razoável, mas o que a gente vê é um aumento muito grande da criminalidade nessas regiões, por exemplo, dado esse surto populacional. Tudo bem? Então nós temos esses principais movimentos falando de Brasil em termos interior, assim. Agora na segunda parte da aula, assim, para chegar na segunda parte, eu acho que a gente precisa resolver uma questão, só para a gente ver se a gente conseguiu entender mesmo os processos migratórios internos. Olha essa questão da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Em relação aos movimentos populacionais, analise. E aí ele dá 4 preposições para você falar quais estão corretas, ou proposições, né, quais estão corretas. A número 1. O nomadismo corresponde ao modo de vida de uma população caracterizado pela inexistência de habitação fixa. Os deslocamentos vinculam-se normalmente às possibilidades da natureza. Ocorre entre outras áreas do mundo na África subsaariana. Olha só, você não falou nada disso até agora, mas meus queridos, veja bem, essa questão do nômade, uma questão que você viu lá em história, lá na primeira aula, né? Você lembra? O homem era nômade, depois ficou sedentário, mas para a geografia você não pode esquecer jamais que ainda temos grupos nômades. Essa afirmação está correta. Nós temos grupos nômades, sobretudo no continente africano, mas em outros lugares também. E é fato, os nômades eles vivem à procura de condições naturais favoráveis. Tudo bem? Segunda preposição, interessante. A transumância diferencia-se do nomadismo por possuir tempo e espaço de deslocamento pré-determinados. A colheita de cana realizada na zona da mata nordestina pode servir de exemplo, já que é feita de forma sazonal e nem sempre por mão de obra local. Olha só, eu coloquei essa questão justamente para a gente entender 2 movimentos, e o primeiro deles é a transumância. O movimento de transumância é um movimento que acontece muito no nosso país, que é aquele movimento de migração com um tempo pré-determinado.
Por exemplo, quando eu tenho, nesse caso aí, a plantação de cana na zona da mata, aquela zona bem litorânea do Nordeste. Quando eu tenho essa colheita, as pessoas migram para esse lugar durante ali só o período de colheita, fazem o seu trabalho e migram para a sua região de origem de volta. Esse é um movimento de transhumância, ele tem uma duração ali 6 meses, 4 meses. Isso acontece em várias regiões do nosso país. É um movimento importante, transhumância. Então essa afirmação está correta também. Letra A, afirmativa número 3. A enorme imigração africana em direção ao continente europeu é uma das causas do aumento da xenofobia em países como França e Alemanha. Aí você fala, meu Deus, calma, é fácil pensar. Se você assistiu o jornal algumas vezes nos últimos tempos, você sabe que a França colocou várias leis meio que não xenófobas, mas discriminando pessoas que seguiam o Islã, e aí são predominantemente árabes, né, do norte da África. Para além disso, nós tivemos nas últimas eleições francesas uma crescente de um grupo político que é considerado aí um dos mais xenófobos da Europa, que é liderado pela Le Pen. E aí nós temos uma crescente, que aí fala França para os franceses mesmo, nós temos uma crescente da xenofobia. Isso sempre vai acontecer. E por que essa questão é importante? Porque ela está posta aí. Isso sempre vai acontecer quando nós temos um movimento migratório considerável tal, e aí nós temos uma crise econômica. Quando temos uma crise econômica, a culpa cai primeiro nos migrantes, né? Nos imigrantes. Fala assim, bom, agora a disputa de trabalho, o problema aqui, o nosso grande problema são os imigrantes. Então, é uma questão correta e desenvolve-se um aumento aí da xenofobia no lugar. Afirmativa número 4, que também vai nos ensinar algumas coisas importantes. Olha lá, a imigração pendular ocorre cotidianamente entre centros urbanos, como, por exemplo, entre cidades dormitórios e metrópoles industriais. Alguns de vocês são migrantes pendulares. Como assim? Bom, imaginem o que é um pêndulo, tá? Uma coisa que vai e volta. Beleza? Grosso modo, isso aí. Da física lá. Alguém da física deve explicar isso. Bom, o que é um pêndulo, né? Um movimento que é contínuo. E aí ele fala cotidiano. É verdade. Por quê? Vários de vocês, às vezes, estudam, fazem um terceiro colegial, um segundo colegial, numa cidade, vocês moram numa cidade pequena e fazem numa cidade maior, próxima. Esse movimento pendular, se você vai todo dia para esse lugar para estudar, esse movimento pendular. Ou as pessoas que vão todo dia para trabalhar e depois voltam, esse movimento pendular. Então eu escolhi esse exercício porque todas as afirmativas estão certas e nos ensinam muito sobre migração. Então seria a alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Tudo bem? Essa foi a nossa meio que primeira parte ali, e agora no segundo momento nós vamos ver a questão de uma migração um pouco mais geral e dos refugiados. Bom, em termos de migração geral, o que nós tivemos na segunda metade do 20 foi principalmente uma migração do sul, né, das pessoas que moravam no hemisfério sul para o norte. E aí você deve se lembrar, por exemplo, daquela novela América, que passou na Rede Globo, em que nós tínhamos a atriz, a personagem, indo para os Estados Unidos, tentar a vida, e ele entrava pelo México. E isso era justificado ou justificável por conta do valor do dólar com relação à nossa moeda local. Então as pessoas tentavam ganhar dinheiro e voltar para o país. Isso aconteceu com muitos latino-americanos, tá? O Brasil às vezes acha que não é da América Latina, mas viu gente? A gente é. Então muita gente da América Latina indo para os Estados Unidos, tentando uma condição de vida melhor. Isso foi um movimento muito importante. Hoje não é tão grande, hoje as pessoas preferem lugares como o Brasil, incrivelmente. Né? Você fala assim, como assim? Pois é. Ou como a Argentina, são polos atrativos da nossa região. Nós temos também muita migração do norte da África, principalmente dos árabes, para a Europa. E isso muito, se você levar em consideração lá o neocolonialismo, as divisões das colônias, né? Nós temos alguma herança ali, principalmente uma herança linguística, as pessoas na Argélia que aprendem árabe, mas aprendem francês também, isso é uma facilidade. Tá? Um movimento que aconteceu, que foi muito grande, ainda acontece, mas em menor nível. Por quê? Simples, lembra que eu falei da crise? Quando eu tenho crise, eu tenho um movimento
de repulsa, né? Não quero mais imigrante aqui, mas além disso, a gente discutiu isso agora, mas além disso não é tão favorável ir para um lugar que está em crise, porque aí conseguir um emprego vai ser muito difícil. Os árabes faziam esse movimento, fazem ainda, mas em menor grau, faziam esse movimento muito por conta do valor do euro com relação à sua moeda local, né? Só a caso de exemplo, tem alguns lugares em que o árabe com apenas 100 euros consegue comprar aí 40 refeições, mais refeições ainda, conseguem viver muito bem, mais ou menos, né, muito bem no seu lugar de origem, levando em consideração o euro. E aí as pessoas mandavam, né, os imigrantes mandavam remessas de dinheiro para o mundo árabe, para o norte da África. Então, um movimento que aconteceu muito, hoje acontece num grau menor. Nós tivemos também movimentos significativos de brasileiros indo para o Japão, por exemplo, né? Nós temos uma corrente migratória muito interessante de ida para o Japão, e esse movimento vai ser um pouco mais recente, que vai diminuir também, nos últimos tempos tem diminuído muito. Em termos de Brasil, assim, que nós temos uma chegada muito grande a partir de 1888, com a chegada da corte, né? E aí nós temos um movimento imigratório considerável para o Brasil. Depois a migração começa a diminuir, ela retoma, ou há uma retomada dela, quando nós temos as plantações de café e algumas crises na Europa, né? Depois da Primeira e Segunda Guerra, como um grande motivo para que as pessoas migrem, e aí o Brasil é um dos locais escolhidos. E no último momento, o que tem sido muito comentado é a questão dos haitianos, dos bolivianos que vêm para o Brasil, sendo inclusive tema de prova, né? Nós vamos ver, antes de falar um pouco mais sobre essa última questão, quero deixar ela por último para comentar ela diferente. Nós temos uns números de refugiados, sempre estava falando de guerra, né? Nós temos um número de refugiados muito grande no mundo, né? Nós temos até uma agência, um alto escalão, né? a Acnur, que é para refugiados, uma agência da ONU para refugiados. Os refugiados no mundo hoje são um número muito considerável. Nós temos ali, olha esse gráfico, um número muito grande deles vindo para o Brasil, né? Refugiados políticos, até muito perseguidos por outras questões, até étnicas, etc. Temos esse tipo de refugiados vindo para o Brasil, mas nós temos também ali, se você olhar, refugiados no mundo. A maior parte, esse gráfico ele não é um gráfico de 2014, mas esse gráfico mostra ali que nós temos um número grande de palestinos. E aí você precisa ligar a questão da guerra israelo-palestina, e aí essa guerra desestimulando a permanência no local, e aí os palestinos migram, saem de lá e migram de lá, né? Nós temos ali, depois do Afeganistão, também um palco de muitos conflitos, o Iraque, o Sudão que agora é Sudão e Sudão do Sul, não se esqueçam disso, jamais, tá? Uma questão de atualidades que pode aparecer e que gera aí um número de refugiados muito grande. Só para vocês terem uma pequena ideia, hoje no continente africano nós temos mais de 30 conflitos. Então esses conflitos eles geram migrações, como o conflito no Mali, que gera migrações para seus países vizinhos, né? A questão da Síria, olha esse mapa, que legal. Que legal não, né? Olha esse mapa aqui bem feito, onde a crise, olha o que diz, a crise da Síria é pior desde o conflito de Ruanda, que também gerou muita migração. Muita gente saindo para os países vizinhos, o Iraque, a Jordânia, o Líbano, a Turquia, por conta de conflitos. Então, os refugiados são um número muito considerável. Eu deixei a questão final ali para falar sobre as questões relativas à imigração para o Brasil, porque ela tem um pouco a ver com o refúgio. Não necessariamente fugindo de uma questão étnica contrária ou algo assim, mas os haitianos eles vêm para o Brasil muito por conta da não recuperação do país pós 2010, tá? Então essa não recuperação gera que muitos deles procurem o Brasil como destino. Os bolivianos mais por uma questão econômica, mas os haitianos a gente pode até considerar um tipo de refúgio que o Brasil dá. E aí a questão, olha só, a proposta de redação do Enem, que colocava o processo, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Colocava um mapa que é traçado ali por onde os haitianos entram, passando pelo Panamá, Equador, Peru e depois entram no Brasil. Tudo bem?
E ali o texto falava, a quantidade de gente chegou em Basileia, em Corinto, que o Brasil deu carteira de trabalho, CPF, e aí as questões envolvidas a isso, e os bolivianos vindo na trilha da costura, alguns deles sendo usados como trabalho escravo, que paga muito pouco, então um regime quase de escravidão. Essa questão é muito importante. Vocês perceberam que esse tema de aula é muito significativo, porque aqui a gente deu passei em alguns movimentos, mas não em todos, tá? Então, no vestibular ele vai te propor questões para que você resolva elas, e essa questão do Enem, essa redação do Enem, vem provar para a gente que os movimentos migratórios são muito importantes. E você nunca pode cair na xenofobia, tá? Quando você está escrevendo essa redação, por exemplo, um erro recorrente foi cair na xenofobia, do tipo, nós não temos nem emprego para nós, vamos ter empregos para imigrantes. Jamais, esse tipo de coisa não é aceitável numa prova, não é aceitável na vida, né? Mas não é aceitável numa prova. E você deve trabalhar os argumentos sempre pensando em como diminuir o sofrimento dessa população, tá? Que é grande, não com trabalho escravo ou nesse sentido, nós temos que diminuir o sofrimento dessa população, mas também articular para que o país consiga incorporá-los economicamente, tudo bem? Então é uma questão muito significativa, muito importante. E eu deixei por último aí uma questão do Enem para a gente resolver e finalizar a nossa aula. As migrações transnacionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, a problemática racial, estou enxergando bem, visto como um dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias, coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Essa parte é bem interessante a gente pontuar, né? Porque quando nós temos esse movimento muito grande de pessoas, a mistura cultural, que no nosso caso parece que não é algo que dê muito problema, porque o nosso país ele é formado por muitas culturas, mas a gente tem que olhar isso com um pouco de ressalva, porque gera, sim, temos problemas significativos, como o próprio racismo, tá? Mas se você pensar nessas alterações todas de lugar, isso vai gerar modificações socioculturais. Como você pode ver, o número de latinos nos Estados Unidos, isso mexe com a cultura do lugar, tudo bem? Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas daquilo que a gente vinha falando. E aí a questão, isso é o texto de apoio, e a questão fala, a mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais, uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são. Então, pergunta, uma razão para esse movimento migratório atual, na verdade, do final do 20 para cá, e uma política que os países desenvolvidos têm, tudo bem? Qual política que eles desempenham? A letra A coloca as oportunidades, a busca por oportunidades de trabalho e o aumento nas barreiras contra a imigração. Essa alternativa faz muito sentido, não é verdade? Nós temos ali pessoas, lembre-se que eu disse para vocês, no final do 20, muita gente buscando trabalho, principalmente no mundo desenvolvido, por conta do valor da moeda, tá? E há uma política de restrição, né, à imigração. Sempre lembrando que outros fatores podem agir nisso aí, mas uma barreira, né, o que seria uma barreira. Essa alternativa faz bastante sentido, mas vamos ler bem. A necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para imigrantes. Bom, você até pode procurar qualificação, não é um principal motivo, tá? Mas até pode, só que a abertura de fronteira em país desenvolvido, isso não faz nenhum sentido. Ele falou ali, de qualificação profissional. Nós temos também a migração de cérebros, né? Quando nós temos, como o caso do Canadá, em que várias pessoas se formam ali no Canadá, tal,
habitantes do Canadá e depois vão trabalhar nos Estados Unidos. É uma migração de cérebros, ou pessoas da Índia indo para os Estados Unidos também. É um movimento que acontece. Letra C. O desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos imigrantes. Não, né? Projeto de pesquisa até faz algum sentido, mas não faz tanto sentido em relação às grandes massas, às grandes contingentes e movimentos populacionais. E nós não temos um acautelamento dos bens dos imigrantes, jamais. Na verdade, isso também não faz nenhum sentido, essa alternativa. Letra D, a expansão da fronteira agrícola e a expulsão de imigrantes qualificados. Não, é isso que eu disse agora há pouco. Imigrantes qualificados são queridos num lugar, né? Chamam pessoas para trabalhar. Se você tiver um nível de qualificação alto, o país vai querer que você esteja lá. Isso acontece em vários países. Como eu já citei ali, o Canadá, os Estados Unidos, a Índia, Estados Unidos. Letra E. A fuga decorrente dos conflitos políticos, bom, é verdade, e o fortalecimento de políticas sociais. Aí está o erro, né? Os países envolvidos não geram políticas sociais para os seus imigrantes. Então a letra A, corretíssima, uma questão de nível fácil, vamos dizer, né, do Enem de 2011, que abordou migrações. Então não se esqueçam, para essa aula vocês precisam lembrar aí de conceitos migratórios, né, e também dos movimentos internos do Brasil, depois dos movimentos internacionais, dos refugiados, que é algo que pode ser abordado nas provas, principalmente envolvendo conflitos, e dessa última questão, dessa imigração recente para o Brasil, principalmente de haitianos, bolivianos, mas de outras regiões também para o nosso país. Um grande abraço e até a próxima aula.